E eis que Pedro Passos Coelho abre uma guerra ao Tribunal Constitucional sem quartel. Além de não aceitar a decisão sem aclaração, preparou-se também um Conselho de Ministros especial para fazer passar uma norma que dizem que é para acicatar o próprio Presidente da República e o Tribunal Constitucional. Paulo, querido, o que é que se passa na cabeça de Passos Coelho, sabes? Não, ninguém sabe o que é que se passa na cabeça de Passos Coelho, a menos que ele quer eleições. Aquela coisa que ele dizia em que não pensava, parece que é a única coisa que está dentro daquela cabeça. Mas, em primeiro lugar, deixa-me dizer uma coisa. Esta coisa do Tribunal Constitucional é assim, nós dizemos, nós, e sobretudo nós todos, e a imprensa diz, porque as coisas e tal, e por causa do chumbo do Tribunal Constitucional. Meus amigos, o problema não está no chumbo do Tribunal Constitucional. O problema está em que o Governo faz orçamentos que têm normas inconstitucionais. E esse é que é o problema, não é o chumbo. O problema é que as normas são inconstitucionais. O chumbo é uma coisa que vem a posteriori, é um julgamento do Tribunal enfim, a sua função é precisamente avaliar de constitucionalidade das normas, do orçamento neste caso. Portanto, há logo aqui uma transposição do ónus de prova para cima do Tribunal Constitucional. Isto é como nós dizermos que a culpa é do polícia que passa a multa e não do prevaricador que estaciona em cima do passeio. Muito bem, Frederico. Concordo. Desculpa, Paulo, não percebi que não tinhas acabado. Não, tudo bem, passa, que ainda é melhor. Não, o Tribunal Constitucional é o resquício do Conselho da Revolução. E parece-me que existe um plano bem pensado e estruturado para destruir o Tribunal Constitucional perante a opinião pública. De resto, é a única forma que eu consigo ver, até pegando na análise que o Paulo querido fez, porque não se entenda porque é que o Governo insiste em apresentar coisas que o Governo sabe, porque também tem pessoas que entendem de leis, quando vão ser apresentadas ao Tribunal Constitucional e aquilo vai ser chumbado, obviamente, e depois vão lançar a culpa sobre os juízes. Ora, é muito interessante, quer dizer, dentro da opinião pública, a opinião pública não é licenciada em Direito para saber estas coisas. A opinião pública sente aquilo que o Governo lhe transmite através dos seus canais de comunicação. E a mensagem que está a passar é esta, assim, o inimigo que não nos deixa governar é o Tribunal Constitucional. E, consequência disso, a possibilidade de haver eleições antecipadas, um ano antes ou assim. Eu não sei se o Presidente da República vai nisso. A estabilidade tem sido uma coisa que tem sido insistentemente pedida. E agora não fazia sentido, numa altura de oportunismo político, pedir essas eleições antecipadas. Aliás, peçam-nas, que as tenham. Mas aí porque as pessoas castiguem o Governo precisamente por as terem pedido. E não por as terem, e não aceitem a resposta e a justificação de que é o Tribunal Constitucional. Não. Bom, eu acho que vocês estão a ter uma discussão muito elevada sobre as intenções de Passos Coelho. Eu não fiz leitura política da situação, eu só fiz esta análise, mas eu tenho não é isso. Política. Eu explico já, eu não sei se posso contribuir com essa elevação com que vocês estão a discutir, por uma razão simples. Eu acho que isto não tem essa elevação. Pedro Passos Coelho é um homem que aparentemente não aceita ser contrariado. E como não aceita ser contrariado, e Paulo Portas também não, fazem uma comandita contra quem os contraria. Vamos ver, o que se passa com o Tribunal Constitucional e com o Governo é simples. O médico passa uma receita para o doente, de um medicamento para o doente. O doente vai tomar um medicamento. E depois o médico pede uma aclaração ao doente porque é que ele está a tomar aquele medicamento. Porque, no fundo, o legislador está a pedir ao Tribunal que lhe explique as leis. E isto não faz sentido nenhum. Hoje, sabe-se, de facto, que o Conselho de Ministros decide em relação às pensões, antes até de algumas decisões sobre as pensões e sobre as SES a serem decididas pelo Tribunal Constitucional, porque ainda há pedidos de inconstitucionalidade neste momento a ser decididos pelo TC, e o Governo insiste em Conselho de Ministros em passar uma nova norma que é claramente anticonstitucional. E é o próprio Governo, são fontes do Governo que dizem. Portanto, nós estamos numa afronta a um órgão
que o Frederico diz que é o resquício do Conselho da Revolução, não é só, porque todos os países, felizmente, têm tribunais constitucionais e não tiveram Conselho da Revolução, os Estados Unidos, a Alemanha, portanto não advém daí. Mas eu percebo o que o Frederico diz, não é? É o poder político e algum poder fático ainda a mandar. Agora, eu desinteressa-me muito a birra de Passos Coelho. Interessa-me onde é que está Cavaco. Porque Cavaco tem uma obrigação, que é uma obrigação legal, de defender a Constituição. A Constituição, neste momento, serve de bola de ping-pong. Onde é que está Cavaco para travar isto? Assunção Esteves, sabe-se agora, foi desautorizada na reunião de líderes parlamentares, por um lado e por outro, e a maioria fez valer a maioria, e a oposição disse que não votava, e depois votou só a direita, dizendo, se os senhores não votam, estamos marimbando porque nós temos votos que cheguem. Isto há uma deterioração das instituições e do funcionamento das próprias instituições. E o Tribunal Constitucional vai dizer ao Governo, acho eu, não temos nada a ver com isso, vocês leiam, porque já há organismos de Estado como as câmaras a aplicar o acórdão. Portanto, há aqui uma birra. Onde é que está Cavaco, Paulo querido? Cavaco está fechado em Belém, onde ele gosta de estar. Agora, eu, já ver, acho claramente que esta birra do Governo com o Tribunal Constitucional tem 3 pontos. Não é? O primeiro ponto, porque isto já não é uma coisa de agora, não é? Nós podemos dizer, agora o aproveitamento, bem, mas já lá vamos, esse é o ponto número 3. O ponto número 1 é que este Governo, portanto, devido à sua agenda, de mudança das estruturas do país, que é aquilo que eles claramente querem, portanto, este governo é o governo mais transformista que Portugal conheceu depois do 25 de Abril, que eu tivesse dado por isso. Acha? Portanto, acho. Eu acho que ele é só vendedor, não é transformista. Não. O plano deles é mudarem isto. O plano deles é mudarem isto, é mudarem de uma forma tão irreversível que seja muito difícil voltar atrás. Mas o plano passa por vender, não é? Vende-se tudo a privados, põe-se a saúde. Exatamente, isso é mudar o país. Mas isso são aqueles gajos que Jesus Cristo, alegadamente, expulsou do templo, do alegado templo, não é? Jerusalén, la que era ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, se ha convertido en una ramera. Não lo sabéis? Pois, mas não há meio dos portugueses expulsarem... Os portugueses, na minha opinião, estão anestesiados com isto. Eles não acreditam que isto esteja a acontecer. Sim. Não, isto é demasiado terrível para ser verdade. Isto são pessoas que pensam, são senhor doutores. Ainda há muito a situação do senhor doutor. São senhor doutores, eles sabem do que estão a fazer. Eles estão a pensar em nós. Porquê? Porque ainda estão mal habituados. Havia um governante que dizia, vocês pensam nos vossos filhos. Eu penso nos filhos de todos vós. Só que ele já morreu há muito tempo. E isso nós não o queremos cá. Mas estes senhores agora estão-nos a dizer que pensam nos filhos de todos nós, mas na realidade pensam nos filhos deles. Sim, eu acho que o Frederico aqui tem razão. Mas, portanto, voltando onde eu ia. Portanto, uma história... o primeiro ponto é este governo quer mudar tudo. Pronto. E, portanto, desde o princípio que está a fazer estas normas inconstitucionais, porque eles estão-se marimbando e eles querem mesmo acabar com as instituições, criar este clima de instabilidade política, porque é um dos pontos para os seus objetivos. E, portanto, isso o Tribunal Constitucional tem estado sujeito sempre a esta desvalorização permanente por parte do Governo, que aliás não é só o Constitucional, o Governo desvaloriza todas as instituições que lhe fazem algum tipo de frente, que não encaixam no seu plano. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 aqui tem a ver com a utilização do Tribunal Constitucional e das guerras com o Tribunal Constitucional para o Governo a sacar culpas, que é uma coisa, aliás, em que este Governo é perito. Este Governo não tem culpa de rigorosamente nada do que aconteceu, nem antes, nem depois, nem no futuro, nada. Eles são santos. É assim que eles se projetam, é assim que a sua imprensa e as suas televisões os projetam. Eles são santos. E sempre que acontece alguma coisa que não é, portanto, no sentido daquilo que eles querem fazer, portanto, sempre que alguma coisa ou algum número não bate certo, a culpa é de alguém.
A culpa durante 3 anos foi do Sócrates. A culpa é do seguro, a culpa é do Tribunal Constitucional, a culpa é de quem eles disserem de quem é a culpa, até porque os órgãos de comunicação social repetem isso com grande estrito. Pronto. O ponto número 3 aqui é o aproveitamento político da situação agora, que é eles, perante aquilo que aconteceu no PS a seguir às eleições, e que os surpreendeu, portanto, aquela coisa do António Costa, até certo ponto, terá surpreendido o PSD e o CD, aquilo que são hoje o PSD e o CDS, eles avançam abrem a porta e a janela à possibilidade de termos efetivamente eleições antecipadas. E abrem-no muito bem do ponto de vista da estratégia política, na altura em que o adversário, não é, a esquerda, está completamente de pantanas. É assim, se... Sim, mas a esquerda... Paulo, desculpa interromper-te, mas eu compreendo o que tu dizes e concordo em boa parte. Mas a esquerda está de pantanas porque quer, não é? As decisões à esquerda, para unir a esquerda, deram a esquerda que temos, e o PS também faz uma decisão para unir o partido. E em relação à culpa, a tirar a culpa para os outros, também não são virgens nisto. Durão atirou, Guterres atirou, Sócrates então atirou, quer dizer, tinha uma ventoinha para atirar as culpas para... Portanto, e atirava as culpas para cima de toda a gente, sem qualquer tipo de critério. Portanto, estes gajos não fazem outra coisa diferente do que os outros fizeram. A minha questão aqui continua a ser a mesma, e eu peço desculpa em insistir, que é o Sr. Aníbal António, não é? Onde é que está? Quem deve defender? Porque é o último magistrado da nação. Já estou como o Frederico. Exatamente, ele é o último magistrado da nação, disseste bem. Já estou como o Frederico dizia, quer dizer, se isto estivesse entregue a uma família, por exemplo, se fosse Zezé Camarinha, ao rei, talvez Zezé Camarinha não tivesse tanto prurido com o governo do PSD como tem Cavaco Silva, por uma única razão. Deus não quis, Sá Carneiro não sonhou e não havia esta desgraça. É isto. João, ainda bem que nos conheces, portanto... O Sá Carneiro devia ter sucedido. Acho que podemos passar às notas finais, já ficou decidido. Um governo, uma maioria, um presidente, um tribunal constitucional. Não é? Exato. Sim, e uma canção para a seleção que já ouvi a canção. Então vá, Frederico, notas finais. Eu creio que devemos falar num futuro programa sobre o acordo ortopédico, que agora está muito em voga, por causa, sobretudo, daqueles erros ortográficos que têm aparecido e que é bom sinal as pessoas estarem atentas. E, portanto, devemos falar disso com mais profundidade. Os jornais titularam que Fernando Rich não queria... Como é que era a frase dele? Que... Não... Os juízes decidissem da política. Exato, ele não concordava que os juízes decidissem da política. O Paulo Querido não concorda, não gosta de ouvir banqueiros decidirem da justiça. Bom, a minha nota final vai para os 64 anos de Jorge Palma. 64. Vamos para o Palma. Um abraço. Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. E são quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada, será realmente pública a lei que as leis encerram. Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade, muito embora eu tenha a esse respeito uma opinião bem particular. É que enquanto o criminoso tem uma certa tendência natural para ser vítima, Jeremias nunca encontrou razões para se culpar.